Olá, queridos leitores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Voos e Versos, que é o podcast da editora Ases da Literatura. Eu me chamo Julia Mário e estou muito animada em estar aqui com vocês, batendo um papo sobre um livro e um autor muito especial, né? A gente já se conhece há um tempo e finalmente pudemos estar aqui presencialmente conversando sobre esse livro que eu estou muito animada. O livro do qual a gente vai conversar sobre é Homem de Princípios e Outras Histórias. É um livro que foi publicado pelo Jason Pepys e ele tá aqui para se apresentar, para a gente bater um papo. Jason, se apresenta pro pessoal, para te conhecerem. Oi pessoal, meu nome é Jason Pepys, é um prazer estar aqui participando do Voos e Versos, conversar um pouquinho sobre literatura. Sou publicitário, tenho 3 livros publicados e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre O Homem de Princípios e Outras Histórias, que teve aí o apoio e a publicação da editora Ases. Que legal, Jason. Então, eu já tô curiosa, né? Você já publicou aí 3 livros e sendo essa sua terceira publicação, eu queria entender de onde veio a ideia de criar, né, O Homem de Princípios e Outras Histórias, que é uma história bem específica, que traz ali contos. Como é que foi o desenvolver dessa ideia? Ela surgiu de tempos ou algo que surgiu ali de imediato? Na realidade, dá para dizer que a ideia surgiu muito antes, né? Já lá no primeiro livro, né? Ah, legal. Então, eu acredito que toda pessoa que escreve, né, gosta de ler. Sim. Né? Então, isso já inicia com a leitura, né? E isso vem também da minha profissão. Como eu sou publicitário, trabalho com criação, redação publicitária, então eu tenho diariamente o hábito criativo Que legal. e de escrever. Aham. Né? Então isso foi aflorando cada vez mais, né? Essa vontade de também contar histórias. Que legal. Né? Então a publicidade é um contar histórias. Sim, Né? De uma forma exatamente. diferente, Aham. né? E a literatura me pegou, né? Nessa forma de eu poder também contar histórias de um jeito diferente, não Sim. comerciais, podemos dizer assim, Sim, né? aham. Então, o engraçado dessa questão escritor, né, iniciou realmente como uma terapia, Sim. digamos assim, criativa do trabalho. Né? Legal. Então, essa questão de trabalhar o dia inteiro ali pensando, esforçando a mente, escrevendo. Né? Então, chegava em casa e ainda com a cabeça a milhão, Sim. vamos fazer o quê? Vamos botar para fora as ideias, Aham. vamos exercitar, né, de uma forma mais livre, mais leve. Perfeito. E aí nisso foi uma primeira grande gama de contos, né? Daí saiu o primeiro livro, depois o segundo e agora com o terceiro, né? Então, nenhum deles surgiu da ideia, não, agora eu vou parar para escrever contos para um livro. Entendi. Não, ele vem de um exercício, né, criativo, e a hora que a gente vê assim que tem um portfólio, digamos assim, uma gama Sim. interessante de histórias, a gente seleciona, né, para poder publicar. Que legal, Jason. E achei bem interessante que você disse que a sua profissão, ela é essa parte da escrita criativa. E é muito interessante porque às vezes as pessoas elas têm uma visão do autor de que ele tem ali uma visão comercial já desde o primeiro momento sobre o livro. E muitas vezes não é, né? Aquilo começa de uma forma fluida, divertida, criativa. E é muito legal entender como é que foi esse processo para você. E principalmente você ter dito que foi um período muito de... como se fosse uma terapia mesmo, né? É algo que eu acho que toda pessoa precisa, né? Quando sai do ambiente de trabalho, tem alguma coisa ali que ela faz, que ela consegue ali deslanchar, e o livro é um desses lugares, né? E pode falar. Não, é que isso tem uma coisa que é bem interessante, porque assim, a gente que trabalha com criação Sim. profissional, né, é diferente da criação artística, digamos assim. Perfeito. Vamos trazer aqui como se fosse o escritor o lado artístico, né? Então, quando a gente trabalha profissionalmente, seja um publicitário, um designer, um arquiteto, a gente utiliza influências externas, Sim. né, para criar algo, né, para a necessidade de alguém. Não é pra gente, é pra Sim. necessidade de alguém. Né? Já quando a gente traz o lado artístico, é uma coisa até meio egoísta, digamos assim, né? Entendi. Por quê? Porque tu usa influências internas, né, para criar algo para suas próprias necessidades. Perfeito. Então, isso diferencia muito, né, a questão do criativo profissional do criativo
hora extra, Aham, digamos assim, né? entendi. Então tem bem essa diferenciação, né? Que legal, Jason. E se tratando de contos, eu gosto muito de contos, né? Eu lia bastante Clarice Lispector, né? Realmente os contos dela chamavam muito minha atenção quando eu era mais nova. E o que a gente vê de interessante nos contos é como desenrolar numa história tão curta. Tem às vezes ali toda uma intensidade através dos personagens, através da história, seja ela divertida, seja ela mais dramática, né? Como é que foi pra você a escolha de desenvolver contos, ao invés, às vezes, de uma narrativa completa, de início, meio e fim? A questão tem uma questão cultural no Brasil que também tem essa questão dos leitores que às vezes não gostam de contos. Sim. Né? As pessoas, não, eu prefiro uma história maior, né? Tem, digamos assim, um lado, assim, um olhar meio... Crítico, né? Meio crítico. Conto, não vou ler. Ou até, às vezes, de repente, pode ser que assim, de conto é fácil. Sim. Qualquer um escreve conto. E não é fácil, na verdade, isso é mais assim, difícil. Né? Então, eu sempre gostei de contos. Sim. Né? Então, Rubem Fonseca, a Hemingway... O próprio Nelson Rodrigues, com crônicas. Então, sempre gostei muito de contos. Que legal. Né? E não é tão fácil escrever conto, porque, como tu falou, tu tem que ter toda boa história, ela tem que ter um início, um meio, um fim, né? Ter um bom enredo. E tu poder contar esse enredo em 4 páginas, 5 páginas, né? Tu tem que ter realmente aquele poder de conseguir expressar tudo aquilo em poucas palavras. Eu acho que isso também, o meu lado publicitário, ajuda. Maravilha. Né? Porque a gente também está acostumado a formatar coisas cada vez menores. Né? Um comercial de televisão, 30 segundos. Tem que contar uma história em 30 segundos. Né? Um spot de rádio, 30 segundos. Tem que contar. Então, assim, essa questão também de ir cortando arestas que não precisam, que é do meu dia a dia, auxiliam na construção dos contos. É claro que muitas pessoas, né, alguns leitores, depois falam, mas eu acho que isso aqui daria para virar um romance. Eles me falam, acabou, eu queria que continuasse mais aquela história. Ficam com saudade dos personagens, né? Queria que a história continuasse mais, né? E algumas pessoas também já retrataram a questão de que, como é que tu consegue colocar tanta reviravolta, às vezes, num conto, numa história curta, né? Então, é o hábito, né, também de saber contar a história, né? Com certeza. E uma coisa que você me falou, que chamou a atenção enquanto você estava contando sobre essa habilidade, né, que a publicidade trouxe de encurtar, né, histórias às vezes muito profundas em pequenas páginas. Tesourar palavras. Exatamente, essa é a palavra certa. E eu achei bem interessante que você citou isso, porque a gente está caminhando cada vez mais para um lugar onde as coisas estão cada vez mais rápidas e curtas, né? Cada vez mais o vídeo, a propaganda, o anúncio, o livro tem que ser mais curto. Antigamente as pessoas liam um livro desse tamanho, né? Agora o livro está cada vez menor. E qual que você acha, assim, sua opinião pessoal, que vai ser a influência dos contos em relação a isso? Você acha que vai ser algo que vai ser mais buscado com o tempo em relação dessa... as pessoas quererem ler mais rapidamente uma história até o final? O que você pensa disso? Isso aí tem uma mudança cultural, né? Com certeza. A gente está vivendo uma época do instantâneo. Exatamente. Instantaneidade, né? As pessoas querem instantaneidade. A nova geração, principalmente, está vivendo com isso. Então, eles não sabem o que é esperar sexta-feira, depois da meia-noite, para entrar na internet. Porque, né? Então, assim, e é tudo muito rápido. Então, as pessoas estão se acostumando com isso. Né? Então, qualquer retorno, eles não querem gastar o tempo. Isso vai gastar muito tempo. Até sempre teve, vai ler ou vai ver o filme? Pra que eu vou ler um livro que eu vou demorar, sei lá, dependendo da pessoa, uma semana, um mês, eu posso ver em 2 horas? Né? Então, as pessoas estão cada vez mais procurando coisas instantâneas. É claro que tem coisas que tu não consegue. Né? Ela vai ter algo superficial. O conto, não. O conto, tu consegue ter uma história, né? Que tem aí o início, o meio, o fim, tem um contexto, tem personagens. Então, eu acredito que nesse lado, né, essa instantaneidade que a gente está vivendo pode ajudar, sim, nessa abertura para as pessoas poderem ler mais contos.
Com certeza. Eu concordo plenamente, porque foi algo que eu fui pensando sobre. Porque hoje as pessoas estão com esse imediatismo, né? Elas não querem esperar até o final de uma história de 200, 300 páginas para saber o que vai acontecer dentro daquela história, né? E a gente sabe que é muito importante a literatura, principalmente para os jovens. Não só porque incentiva, né, o desenvolvimento cognitivo, a memória, como também outras qualidades para as pessoas, mas também para deixar um pouquinho isso das telas, que a gente sabe que é um problema muito atual, né? É complicado. Eu tenho 2 filhas, Sim. né, e a gente tem em casa o hábito da leitura. Uhum. Então, elas gostam de ler. A minha filha mais velha é uma devoradora de livros. Sim. Ela gosta muito de ler, daqui a pouco termina, ela já tá com outro livro, ela tá lendo... Você já tá lendo de novo esse livro? Já é a 4ª vez que eu tô lendo esse livro, porque, né, os que tinham aqui nesse set já foram. Então, assim, a gente precisa exercitar, né, nos jovens essa questão do hábito da leitura. Porque, assim, quem não lê, isso não sabe escrever. Sim. Não sabe se expressar. Uhum. Né? Então, faz parte dessa formação do jovem, né? A Com questão certeza. de ler para aprender realmente a se expressar. Então, é importante, né? Com certeza. E falando agora um pouquinho mais sobre os contos, a gente percebe ali no desenvolver da sua escrita que você coloca bastante humor, né? Até mesmo em situações bem duras. Isso reflete a forma como você costuma ver a vida? Como é que é isso no seu desenvolver mesmo como pessoa? Sim, eu acho que a vida já é pesada demais. Concordo. Né? Todo mundo tem suas cruzes, digamos assim, né? Carrega os seus pesos, suas dificuldades. E a gente precisa ter algum momento de leveza. Com certeza. É obrigado a ter. Né? Então, os meus contos, como eles trazem um pouco dessa questão do cotidiano, Sim. nessa questão que fazem as pessoas se questionar, será que aquilo aconteceu ou não aconteceu? Uhum. Né? Sim. Então, traz isso até de uma forma, com um olhar mais leve, mais irônico, né? Tu poder trazer situações que poderiam até às vezes ser mais pesadas, Sim. mas de um jeito mais leve que a pessoa consiga até absorver, né? De uma forma mais... não mais inteligente, assim, mas de uma forma mais fácil. Perfeito. Seria a palavra. Que legal. E eu acho bem interessante essa abordagem, porque às vezes as pessoas que não têm o costume de ler, né, ou não leem nem contos, como você falou, né, as pessoas não buscam tanto quanto, às vezes, um romance ou uma literatura que tenha uma história mais longa, né, às vezes a visão daquela pessoa é de que o conto, ele não vai trazer, às vezes, a mesma coisa que uma história vai trazer. Aquela leveza, aquele momento descontraído, de que às vezes ela não vai conseguir adentrar dentro de toda a história, ou se conectar com os personagens, né? Então, quando você coloca essa leveza no conto, você traz essa perspectiva mais tranquila, um momento de lazer, onde a pessoa pode também se divertir enquanto ela tá lendo. E isso é muito importante. Exato. E o conto é uma boa porta de entrada para quem não tem o hábito da leitura. Perfeito. Porque tu sentou e deu uma sentada, 20 minutos, 15 minutos tu leu uma história. Muito bom. Se tu ficar um tempo sem ler, beleza, tu não esqueceu da história, porque já acabou aquela história. Exatamente. O que não se pode acontecer no romance. Exatamente. Se tu tá lendo um romance, dependendo do livro, se tu parar 2 dias sem ler, tu já esqueceu tem tudo. que voltar. Sim. Então o conto tem isso, né? Ele é uma boa forma de fisgar novos leitores, né? Com certeza. Até tem um amigo que ele disse assim, cara, eu não leio. Ele foi no lançamento do livro, comprou esse, mas eu não leio porque eu tenho TDAH, eu não consigo prestar atenção. Assim, cara, é a melhor forma de tu começar a ler. Então, são contos, porque tu vai ler 3, 4, 5 páginas no máximo, 6 páginas e já vai estar a história. Ele disse, que interessante. Então, depois ele disse que leu, gostou e queria falar das histórias. Tá vendo? Que legal. Eu até me identifico bastante com isso, porque quando eu era adolescente eu já lia muito, né? E eu gostava... hoje eu relembro, às vezes eu relembro algumas histórias de contos que eu li e eu lembro mais detalhes do que um livro, às vezes, de 300, 400 páginas. Porque aquele conto foi tão marcante, né? Ou tão expressivo ali em tão poucas páginas que eu lembrei mais do que, às vezes, um livro imenso, né? Então, isso é um impacto que também tem para aquela pessoa que está começando a ler e desenvolver a leitura. E o fato de poder finalizar, né, as histórias, que muita gente começa e não termina. Eu acho que tem muito também algo aí da psicologia, né, dessa questão da atenção. Alguns estudos mostram aí, as pessoas só prestam atenção numa aula de 50 minutos, 7 minutos presta atenção.
Então, a mesma coisa do romance, né? Pode Faz ser que se sentido. perca muita atenção durante a leitura do romance. A Uhum. pessoa tá lendo, mas tá pensando em outra coisa, daqui a pouco, opa, voltou ao que deu atenção, ela esqueceu daquilo lá. E no conto, não. O conto, ele piscou, ele leu a história. Exatamente. E fala um pouquinho como é que foi pra você escolher esses contos que você ia colocar no livro. Porque, como você disse, foi algo que você vai fazendo ali tranquilamente, foi desenvolvendo. Quando viu, já devia ter, o quê? 100 contos escritos? Não tanto. Não. Mas como é que foi pra você escolher quais, né? Porque o autor, ele tem aquela afetividade com os contos, né? Como é que foi escolher quais que você ia colocar realmente na história? Eu acho que, assim, a afetividade, a primeira coisa que tem, né, que a gente aprendi no primeiro livro, assim, né? A Sim. gente não pode ter aquela questão do pai e filho, né? Uhum. Porque senão tu nunca vai publicar o teu livro. Sim. Tu vai ficar o tempo inteiro mexendo nele, o tempo inteiro revisando. Então, todas as vezes que tu lê, tu vai pensar, poderia mudar essa palavra aqui, mudar aquela frase ali, contar isso aqui de uma forma diferente, com certeza. Porque se tu escreveu uma história há um ano, né? Sim. Quando tu for reler ela, tua vida já é outra. Já tem outras Exatamente. bagagens, outras vivências, com certeza tu escreveria aquilo ali de uma forma diferente. Uhum. Então a gente tem que exercitar o desapego, Perfeito. né? Então tu tem que escrever, tá bom, beleza, tá legal, então toca a ficha pra frente aí e Exatamente. vamos, né? Então sobre a questão dos contos, se eu vou escrevendo, Uhum. então quando eu acho que já tem um volume interessante, encorpado, que dá para fazer uma coletânea, né? Uhum. Então aí faço uma seleção e aí a gente vai atrás, né, da questão da publicação. Que legal. Isso que você disse sobre ter um desapego é muito importante. Eu converso também aqui com alguns autores dentro da editora, e tem uma autora nossa que ela publicou já livros há 14 anos atrás, né? E claro que há 14 anos atrás, ela é uma pessoa completamente diferente, né? Já passou muito tempo, então ela não é mais a mesma pessoa. E às vezes ela fica, ok, o livro tá bom, mas às vezes eu mudaria alguma coisa, mas tem que aplicar o desapego, né? Senão não tem como. E, Exatamente. O meu primeiro livro eu publiquei em 2008 nossa, e eu acho que eu fui ler ele publicado uns 5, 6 anos depois. nossa. Porque eu tinha aquela questão assim, se eu vou ler, eu já não vou mais gostar. Sim. Vou querer mexer aqui, vou querer mexer ali, né? Então não Não tem dava. essa... Esperei ele. Vésperas de eu lançar o segundo, aí eu reli para ver, né? E é isso, como tu falou, a gente muda, a gente não é o mesmo. Exatamente. Então, com certeza, escreveria de uma forma diferente, né? As histórias, todas elas são sensacionais, Uhum, mas eu sim. escreveria uma coisa ou outra diferente, com certeza. Exato. E, Jason, falando agora um pouquinho sobre os contos que estão dentro do livro, se você pudesse trazer um pouquinho, sem muitos spoilers, sobre os personagens, quais personagens mais te marcaram, que você lembra de alguns desses contos, ou o sentido que algum deles trazia através da história? É uma coisa que os leitores sempre me retornam, a questão de que as histórias, elas sempre têm alguma mensagem. Perfeito. Né? Seja uma mensagem de agradecimento, seja uma mensagem de amor, seja uma mensagem, né, de acreditar nas pessoas, mas sempre, é claro, de uma forma que traz essa relação no cotidiano, que traz essa questão mais irônica, né? Mas eu gosto disso. Que legal. Né? De mostrar esse dia a dia, como eu falei, que faça as pessoas questionarem, será que isso aconteceu ou não aconteceu? Sim. Né? Então, uma coisa que eu sempre tive, antes de trabalhar com criação, e depois, com o tempo, eu vi que isso era um baita exercício criativo que eu fazia, Sim. sem saber. Que era questão de ficar imaginando coisas. Né? Ia num consultório médico, estava na sala de espera, tinha nada para fazer, tinha as pessoas ali, eu começava a imaginar o que aquela pessoa fazia, quem era, não sei o que, e começava a viajar naquilo ali. Né? E eu sempre gostei de fazer isso. Né? E isso sempre, depois, como volta a falar, trabalhando, eu vi que, cara, isso era um baita exercício criativo que eu sempre fiz. Com certeza, da observação. Da observação, né? Então, um escritor, pessoa que gosta de escrever, né? Ele precisa estar muito antenado, né, com aquilo que está acontecendo. Ele precisa viver, tem que vivenciar. Né? Até tem um dos contos que eu trago isso. É um conto que eu trago na mesa com o velho Book.
Ai, que né? É um interessante. conto com Bukowski, né? Uhum. Um fã encontra o Bukowski, se descobre que ele não morreu, ele tá vivo, morando no Brasil, né? Ai, que divertido. Então, assim, e ele quer ser escritor, Sim, né? E o Bukowski fala pra ele, cara, vai viver a vida, né? Se tu não viver, tu não tem o que falar, sim, né? Então, o escritor precisa estar com isso, precisa viver, vivenciar, né? Isso é muito ligado também com a minha profissão, sim. né? Então, a gente precisa estar sempre com as nossas antenas parabólicas ligadas, abertas, Uhum, né? Captando, né? Seja ali na fila da padaria, alguém está contando uhum. alguma história que pode te despertar uma ideia, né? As tuas próprias vivências, né, Sim. podem te trazer também uma questão, seja na propaganda, né? Aquele Uhum. almoço, eu sempre brinco assim, Sim, aquele almoço, aquele tio que fazia aquelas piadas sem graça no almoço de domingo, cara, um sim, dia ele pode ser o protagonista de uma campanha que tu vai criar, com né? Aquele certeza. personagem. Então, é muito importante para quem é criativo, trabalha com criação, Ou que tem interesse, o né, em que tem trabalhar. interesse é ter essa questão de sempre que nós somos esponjas, aquela questão de criança Aham, falar, criança é esponja. Nós somos a vida inteira esponjas, com né? E a certeza. gente precisa estar sempre sugando, né, tudo que está acontecendo em volta para a gente jogar nesse liquidificador louco que é o cérebro Sim. para entregar outra coisa. Já, essa sua fala foi perfeita. E acho que vem muito da desenvoltura que você teve também nessa área de criação, de publicidade, porque às vezes, não só o autor, mas diferentes profissionais, eles querem criar, mas eles não entendem bem o que fazer ou por onde começar. Né? E eu sempre falo aqui também, a gente atua aqui dentro da área do marketing, na editora, e eu falo que a observação ela é o maior poder. Né, que a pessoa pode ter nessa área criativa. Porque às vezes o autor, quando ele vai começar a desenvolver uma história, ele quer tirar ideias, mas ele não sabe de onde tirar. Porque ele não é observador, ele não tem atenção a detalhes, ele tem aquele desejo, mas ele não é uma pessoa que está atenta ao que está acontecendo ao seu redor. Né? E às vezes a pessoa fica ali 1 ano, 2, 3 anos observando até realmente, efetivamente, as palavras virem. Né? Porque existe todo um por trás antes de uma história vir para o papel. E tem o exercício da escrita nesse caso Com também, né? certeza. Tu precisa praticar, Uhum. né? E mais um dos benefícios da minha profissão, eu pratico diariamente, Com né? A certeza. questão do exercício da escrita. Não enferruja, né? É Exatamente. claro que é com outro viés, mas a Uhum. escrita está sendo Está praticada, sendo desenvolvida. né? Então, assim, o escritor, ele precisa ler, ele precisa vivenciar, precisa experimentar coisas novas, né? Então, mais uma dica para quem quer trabalhar com Uhum. criação, né? Quer ser um criativo, experimentar coisas novas, Perfeito. né? A pessoa não pode escutar só o tipo musical que ela gosta. Uhum. Não estou dizendo que ela tem que ser fã de um tipo que ela não gosta. Não, mas Sim. tem que estar aberto a escutar, tem que saber o que está acontecendo. Né? A Até. mesma coisa com filmes, com tudo, né? Restaurante, não pode ir só no mesmo restaurante. Uhum. Tem que ir em outros restaurantes para aprender, né? Então, assim, e vivenciar novas experiências. Até porque senão a mente dela vai estar limitada dentro da realidade que ela conhece. O personagem que ela vai criar, os personagens envolventes, vai ser sempre baseado na forma dela de ver o mundo. Né? Não necessariamente a pessoa ela precisa, como você disse, ser fã de outra coisa, mas ela precisa estar mais ciente de como outras pessoas podem pensar. Né? E como eu posso transcrever isso através de palavras. Porque senão você não tem essa facilidade de criar outros personagens que muitas vezes vão ser completamente diferentes de você. Né? Então é importante ter essa percepção criativa. Só lembrando na questão que nenhum dos personagens sou eu. Sim, exatamente, exatamente. É tudo ficção. Claro, Né? claro. Eu lembro que uma vez uma senhora veio falar comigo e ela disse assim, eu sou que nem tu. Meu Assim, mas Deus. como assim que nem eu, né? Eu assim, como assim? Não, porque eu li aquela tua história lá do cara na academia. Eu disse, não, mas não sou eu. Eu não penso que aquilo ali é tudo ficção. Sim, exatamente. Mas é justamente por ter essa percepção mais criativa para poder criar outros personagens. Porque tem gente que, quando tá criando o personagem, ela só consegue criar baseado nas vivências que ela mesma já teve. Uhum. E é muito difícil pro autor ele conseguir, né, para aquela pessoa que nunca teve uma experiência criativa, ela conseguir desenvolver pessoas que muitas vezes vão ter personalidade, gostos e jeitos completamente diferentes dela. Né? Então, separar o autor do personagem também é muito importante quando está tendo a escrita, né? Maravilha. Então, entre os temas que aparecem, a gente vê sobre amor, frustração, traição e violência. Teve algum que mexeu mais com você enquanto você escrevia? Mexeu mais? Assim, de bate-pronto, não sei te dizer qual mexeu mais. Até Sim. vou ser sincero, assim,
eu não li ainda o livro depois que ele foi publicado. Ai, meu Deus! É claro que eu relembro de todas as Sim. histórias, né? Mas o que mais mexeu... Olha, teve alguns, eu não sei se comigo especificamente, assim, mas de retornos de Sim. leitores, né? Tem um que é o Só o Amor Salva, Uhum. né? Teve bastante pessoas que vieram comentar desse ponto, assim, de que mexeu, que ele traz o amor de uma forma diferente, podemos dizer Sim. assim. Ah, eu acho que esse é o que, de repente, é o que tenha mais essa emoção, digamos assim, do amor. Entendi, entendi. Muito bom. E você disse, né, que a sua carreira na publicidade influencia a forma como você escreve. E falando agora mais especificamente da escrita, você acha que é num estilo mais direto, mais rápido, ou você desenvolve de outra forma, mais para essa parte da criação artística, como a gente conversou um pouquinho no começo sobre? Eu acho que a publicidade, ela me ajuda nesse exercício diário. Uhum. Uma vez até ouvi uma entrevista do Fernando Meirelles, de quando ele foi indicado ao Oscar, né, com Cidade de Deus. E aí todo mundo perguntando para ele como é que ele fez aquelas coisas, como é que ele fez aquela cena da galinha, né? Ele disse, cara, simples, a gente só amarrou uma câmera na galinha, na cabeça da galinha e foi, né? E ele dizendo que o que fez ele, né, ter essas ideias, essa praticidade de fazer as coisas, é que ele era diretor de comerciais. Perfeito. Então, assim, enquanto um diretor de filme fazia um filme por ano, ou um filme a cada 3 anos, cara, ele rodava 2 filmes por mês. Sim. Então ele estava sempre no set. Ele estava sempre pensando em soluções. E isso foi criando uma musculatura. Perfeito. Né? Então é essa questão que eu vejo que a publicidade me ajuda muito. Legal. Né? Eu não estou escrevendo literatura, mas ela está me ajudando a criar uma musculatura de como desenvolver, de como contar histórias, né? De como escrever realmente. Então a publicidade ela ajuda muito nisso. Que legal. E o que você gostaria, imagino que você já tenha feedbacks sobre, né, que o leitor sentisse ou pensasse depois de fechar o livro, levando em consideração os feedbacks que você já recebeu e o sentimento que você teve quando publicou? O livro, como ele tem vários contos, e a minha ideia, e as histórias é despertar diferentes tipos de sentimentos. É que a pessoa leia um conto, ela se sinta tocada pelo amor, pela emoção, outra com raiva ou com ironia, outra apenas com humor. Né? Então, coisas que o conto permite. Né? Então, apesar de todos eles terem essa questão do cotidiano, de histórias, mas eles têm fechamentos diferentes. Eles têm personagens diferentes. Então, eu consigo explorar, né, sentimentos diferentes. Às vezes até no mesmo conto, mais de um sentimento. Perfeito. Que legal. E você sente dos feedbacks que você recebeu que você tem atingido esse objetivo que você teve quando escreveu o livro? Ah, sim. Tem? Sim, principalmente tem pessoas que gostam de dar bastante retorno, né? Sim. Hoje a gente tem as redes sociais, né? São um canal facilitador, né? Para muitas coisas e para isso também, né? A gente tem muitas pessoas que fazem resenhas de livros, né? E eles me trazem sempre boas resenhas, assim, né? Falando das histórias, né? Falando de que, pô, isso me despertou tal sentimento, como é que tu conseguiu fazer isso? Pô, né? Então, assim, é muito bacana, né? Então, assim, lá no início eu falei que a questão criativa do artista tem muito o ego. Sim. Né? Quando eu escrevo na publicidade, quando eu crio na publicidade, eu não crio nada para mim, para outro. Quando eu escrevo, eu estou escrevendo para mim. Eu não estou pensando, não, a Júlia vai gostar. Sim. Não, eu estou pensando se eu vou gostar. Isso quando eu estou escrevendo os contos só por escrever. É claro que quando a gente faz a coletânea, publica, tu já quer saber o que as pessoas vão achar. O que as pessoas vão achar. Então, eu não fiz pra ninguém gostar, eu fiz pra mim, beleza, mas agora tá ali, pô, a pessoa leu, espero que goste, né? Sim. Então a gente fica sempre naquela expectativa, realmente, se a pessoa vai gostar ou não. Entendi. E você publicou, Jason, o primeiro livro em 2008. Né? Então já é uma longa jornada até aqui dentro dessa carreira. Como é que foi para você desde aquele primeiro momento até agora com esse terceiro livro fazer essas publicações? Porque às vezes, né, não sei dentro da sua experiência anterior a essa da primeira publicação, é muito novo para o autor esse universo.
né? E às vezes é algo inimaginável, a pessoa nem imagina que um dia ela vai publicar um livro. Então, como é que foi para você essa transição de ser uma pessoa comum e de repente, né, se tornar um autor e aí agora já com 3 livros publicados? Mas continua uma pessoa comum. Com certeza. Pessoa Com comum. certeza. Então, assim, tem a questão de como tu tira isso do papel. Sim. Né? Como é que isso realmente vai virar um livro, né? Então, tu precisa correr atrás, né? Procurar pessoas que acreditam, né? Sim. Que acreditam no teu trabalho, no potencial, que te auxiliem, Uhum. né? Porque, independente, a pessoa entra num mercado que não conhece. Sim. Né? É claro que eu tinha alguns conhecimentos, né? Pessoas, né? Que eram do ramo mais cultural, né? Que puderam me auxiliar, mas nem todo mundo tem isso. Uhum. Né? Então, Sim. eu acho que o importante, né, para quem pensa em escrever, para quem pensa ou já escreve e pensa publicar seu livro, primeiro de tudo é procurar, né, pessoas que ela possa confiar, Uhum. né, para que possa auxiliar nesse processo. Né? Porque queira ou não, né, para muitas pessoas é a realização de um sonho, a realização de um projeto de Com vida, né? certeza. Às vezes é algo Então, que ficou ali anos escrevendo, então né? é bom sempre ter esse cuidado de quem, né, vai te assessorar, assim. Que legal. E como é que tem sido para você ao longo desses anos, desde 2008, a desenvoltura dos seus livros dentro do mercado? Como é que tem sido para você, desde o primeiro livro, Uhum. né, até hoje, estar vivenciando a sua carreira como autor? Uhum. O primeiro livro, o primeiro e o segundo livro, eles foram publicados pela mesma editora, Uhum. e uma editora mais regional, Sim. com alcance nacional, mas um alcance Uhum. menor, né? E eles me deram todo o apoio, a questão de lançamento, presença em livrarias, né? Claro que o primeiro livro foi muito mais a rede de relacionamento, Sim. né? E foi vendendo, foi indo, teve uma venda interessante. O segundo, eu já estava no auge da questão já das redes sociais, aí eu já consegui, né, um alcance nacional, um alcance maior, né, principalmente trabalhando com influenciadores, Sim. né, que receberam super bem o livro, super Que bem, legal. as resenhas foram ótimas, assim, e foi vendido para o Brasil inteiro, assim, Que ótimo. né, os livros. E aí agora, qual foi a questão de procurar a Asis, né? De olhar algumas editoras, e eu estava querendo uma editora que tivesse um alcance maior, Sim. né? E que pudesse me dar um apoio maior na questão de distribuição. Uhum. Né? Então essa foi a escolha, né? Daí vem todo aquele processo, tu sabe bem como Sim. funciona, e para realmente poder buscar novos mercados, Com podemos dizer certeza. assim, né? E alcançar um público maior. Que legal. E o processo, como você mesmo disse, né? Quando você decide a editora que você vai trabalhar, começa ali outro novo processo. Porque os leitores, muitas vezes, eles não têm ideia, né, de como funciona na prática a publicação de um livro. Às vezes ele acha como é que a história chega nesse papel, nesse formato, nessa capa. Então envolve todo um processo criativo de várias pessoas. Como é que foi para você o processo criativo e desenvoltura desse livro, até por fim ver ele aqui com a capa pronto, né? Pronto para ser vendido. Uhum. Depois do processo de escrever, da escrita, ele vem aquele processo de seleção, processo de Sim. revisão, o processo de edição do texto, Uhum. né? Então tem vários profissionais, né? Não é só a pessoa que escreve Sim. e é impresso, né? Então dentro desse mercado existe uma engrenagem que Uhum. funciona com vários profissionais. Sim. Né? Então tem a pessoa que faz a capa, que cria, né? Então todos os meus 3 livros foram criados, as capas por amigos, Que legal. né? Artistas plásticos Uhum. e designers que criaram as capas, né? Mas não só isso, né? Tem a questão da pessoa que vai fazer a edição. A edição não é só a Sim. diagramação, é a edição do texto, né? Não é a revisão, é a edição, ver Sim. se condiz, se não condiz. Né? A questão da escolha da editora, se a editora tem uma linguagem ou tem algo a ver com aquilo que tu está escrevendo. Não Sim. adianta tu escrever autoajuda e procurar Uhum. uma editora, por exemplo, que só publica thrillers, né? Sim, Então assim, não exatamente. adianta. Né? Então tem que ter essa atenção também. Né? E é um processo longo, né? Mas depois tem o seu retorno bem positivo. Que legal, Jaison. Então, assim, eu
adorei conhecer um pouquinho mais sobre toda a desenvoltura da sua escrita, sobre os contos, né? Eu fiquei super curiosa para ler um pouco mais do livro. Aqui a gente recebe tanto livro que fica pronto na editora que nem sempre a gente consegue ler todos, né? Imagina. Mas eu fiquei muito animada para ler um pouco mais e depois eu vou te dar o meu feedback também do que eu achei, tá? Vou esperar. Mas, Jason, então, finalizando, né? Fala um pouquinho como é que foi para você estar aqui nesse momento tão especial, onde a gente pode bater um papo, conhecer um pouquinho mais sobre a sua carreira, sobre a sua história. Eu agradeço bastante a editora pelo apoio desde o lançamento do livro, todo o processo, né? E esse convite, né, para poder participar aqui do Voos e Versos, poder falar um pouquinho, né, dessa minha caminhada, né, como escritor, Sim. e um pouquinho do livro, né? Eu espero que quem esteja nos assistindo procure o livro para comprar, leia o livro, e depois dê também o seu feedback, né? Com É sempre certeza. importante o retorno das pessoas, que a gente vai ganhando mais musculatura com isso, vai podendo contar um pouco mais da história e praticar mais, né? Com certeza. Essa coisa que eu gosto tanto, que é poder contar histórias. Maravilha. E vou aproveitar, né, para falar para todo mundo que está aqui nos acompanhando, não deixe de comprar o seu exemplar, né? É um livro maravilhoso, como vocês ouviram aqui, o próprio autor falando, não tem nada melhor do que poder ouvir o autor falando sobre o livro, porque às vezes o leitor ele tá vendo ali a escrita e poder ter esse contato mais próximo é algo realmente muito especial. Então o livro ele tá disponível nos principais marketplaces do Brasil. E com certeza você não deve perder a oportunidade de ter o seu. A gente vai colocar o link também ali disponível para compra no YouTube e também nos stories do Instagram. Quero agradecer, né, a todo mundo que está aqui nos acompanhando por ter disponibilizado o seu tempo. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Fiquem ligados, né, que ainda tem muito mais por vir. E agradecer a sua presença, né? Foi muito especial para mim, pessoalmente, bater esse papo com você e que seja o primeiro de muitos, né? Obrigado, foi um prazer, estou à disposição. Obrigada, viu?